O que fazer com a informação de que um morador foi diagnosticado com a Covid-19? Esse é o tema da quarta edição da Abad TV e hoje a gente recebe o Roberto Bigler, que é diretor adjunto jurídico da Abad, e comigo sempre o Marcelo Borges, que é nosso diretor de condomínio e locação da Abad também. Vamos direto ao ponto, vamos dar uma dinâmica mais acelerada para as nossas conversas, nossos bate-papos aqui. E, Roberto, logo de cara eu te pergunto, aí na ótica do morador que recebeu a informação que foi diagnosticado, como ele deve proceder? Ele deve informar ao condomínio, ao síndico? Qual é o trâmite para o morador que foi diagnosticado? Bom, primeiramente, agradecer o convite. Obrigado, Rafael. Obrigado, Marcelo. Parabenizá-los pelo trabalho excelente que tem sido desenvolvido na Abad. E isso é um papel social que a instituição tem feito e tem ajudado muitos condomínios, não tenha dúvida disso. Bom, obviamente que um morador que esteja, um condômino que esteja contaminado com a Covid, ele deve imediatamente procurar o síndico e comunicar a esse síndico que ele está acometido por essa doença, para que o síndico comunique aos demais condôminos que existe uma pessoa que está infectada naquele condomínio, para que o condomínio possa aumentar a higienização de áreas comuns, adotar cuidados mais claros, né, para que as pessoas saibam que a utilização dessas áreas comuns vão ficar mais limitadas do que já estão, evitando assim a proliferação dessa doença. Perfeitamente, é um prazer estar novamente nessa edição do Abad TV, agora na companhia do meu amigo Roberto Bigler, e as considerações dele foram perfeitas. Eu só complementaria que viver em condomínio é também cumprir o dever de convivência, e o Código Civil fala lá, um dos deveres do condômino, quando ele transita e usa as áreas comuns, zelar pela saúde, pela salubridade dos demais condôminos. Se ele, infelizmente, foi acometido pela Covid-19, e já que ele transitou nas áreas comuns ou eventualmente precisará transitar nas áreas comuns por alguma eventualidade, ele deve sim comunicar ao síndico para que as medidas restritivas de comunicação que a administração do condomínio vai ter que trilhar sejam realizadas. Quando o condomínio faz isso, ele não só atende o que diz o dispositivo do diploma civil, como ele também atende um princípio constitucional, que é o princípio do solidarismo. Ele está sendo solidário também com toda a comunidade e exercendo, então, um papel cidadão dentro do condomínio. Portanto, sim, eu entendo que é um dever e uma responsabilidade do condômino dar ciência à administração dessa infeliz contaminação. Ok. E o síndico recebeu a informação e ele precisa lidar com isso, né? Ele precisa zelar pelo bem-estar. E eu queria perguntar para você, Roberto, como é que ele faz, como é que ele lida com a informação, como é que ele informa os outros condôminos para não criar um outro tipo de problema, como é que ele lida com essa informação e que outras atitudes ele deve tomar de cara para preservar a comunidade? Não, muito interessante a pergunta. Eu tenho dois bens jurídicos em jogo. Eu tenho a intimidade dessa pessoa que está acometida pela Covid e também tenho o direito à saúde dos demais condôminos. Então, o síndico, como um administrador, como um gestor daquela propriedade comum, ele vai ter que tomar uma decisão, tá? E numa perspectiva civil constitucional, por assim dizer, ele vai ter que analisar qual é o bem que tem mais valor. E, naturalmente, nesses casos, a saúde tem mais valor do que a intimidade. Então, o síndico deve adotar todas as cautelas necessárias, comunicar aos demais condôminos que existe uma pessoa infectada, para que essas pessoas, como a gente disse na primeira parte, redobrem sua atenção. Claro, tudo com muita cautela, muito zelo, sempre apoiado da sua administradora, que vai orientar ele como ele proceder nesses casos. Perfeitamente. Inclusive o artigo do Código Civil também, o artigo 348, quando ele fala das competências e das atribuições do síndico, está lá no inciso 3, que compete ao síndico dar ciência à Assembleia de procedimentos administrativos e judiciais de interesse do condomínio. Interpretando esse dispositivo de modo mais extensivo, não precisa necessariamente estar no ambiente assemblear para que uma comunicação de interesse da comunidade seja executada. Ele pode muito bem, por ser uma medida administrativa que interessa a todo mundo, fazer esse comunicado, evidentemente preservando o nome da pessoa, a unidade, para que haja
um respeito ao princípio da intimidade, como bem destacou o Roberto, mas comunicar, sim, a existência para que sejam tomadas as medidas de redobrar a atenção na circulação das áreas comuns. Isso tem que ser feito. Agora, eu observo que esse comunicado ele tem que ser feito com muita cautela, com muito cuidado, com muita cuidado na redação, principalmente, e que haja, no momento que esse comunicado for feito, também uma redação na qual a administração do condomínio se mantenha como solidária à família, solidária à pessoa que, infelizmente, foi acometida por esse vírus, se coloca à disposição dessa pessoa para qualquer ajuda e que manifesta condolências e uma rápida recuperação, uma torcida para uma rápida recuperação dessa pessoa, para que a saúde seja restabelecida, para que esse comunicado tenha um viés solidário e um viés de responsabilidade jurídica. Quando isso acontece, a gente atende os dois prismas que estão aí em xeque e não coloca esse comunicado como sendo um comunicado com viés preconceituoso. Muito legal. É importante isso, né? Demonstrar a solidariedade e provocar esse sentido também dentro da comunidade é um dos papéis do síndico e da administração. Bom, aqui a gente vai sempre construindo uma história, né? A gente começou com o morador diagnosticado comunicando o que o síndico faz com essa informação, e agora a pergunta é um pouco mais polêmica. Essas duas questões aconteceram primeiro, o síndico tomou ciência, comunicou, demonstrou a solidariedade com o condômino, mas esse condômino não atendeu às medidas restritivas, não levou a sério as determinações do síndico e está transitando nas áreas comuns, está se portando como se nada tivesse acontecido. Isso é uma situação que com certeza pode acontecer e os síndicos e as administradoras vão ter que lidar com elas. O que fazer quando toda a solidariedade foi demonstrada, mas o condômino não está adequado às normas do condomínio? O que o síndico pode fazer? Como é que ele pode proteger a comunidade da melhor forma, Roberto? Vamos lá. Provavelmente esse condômino vai dizer o seguinte: eu sou o morador, sou o condômino, eu vou transitar pelas áreas comuns, como você colocou. Só que o direito dele tem um limite. Qualquer direito que é exercitável, ele tem um limite. Se ele for exercitado de forma a causar dano a outros, ele passa a ser um ato ilícito. O artigo 187 do Código Civil é claro nesse sentido. Então, um condômino que está colocando a saúde, a segurança, a salubridade dos demais em risco, ele está cometendo um ilícito civil. E também a gente não pode esquecer, em que pese eu não ser um profissional da área criminal, que o Código Penal traz algumas previsões. Uma que é muito comentada hoje pela doutrina e pelos artigos jurídicos que têm saído por aí, é o artigo 132 do Código Penal, que me parece ser um crime formal que não importa o resultado, ou seja, o simples fato do condômino infectado transitar nas áreas comuns, por si só, já ele comete um crime, ainda que ele não acometa outras pessoas dessa doença. Então, veja, abre um leque para o síndico, para o condomínio, né? E até na esfera civil, na esfera criminal, quem sabe, se não houver uma previsão na convenção para aplicar uma multa, porque provavelmente não tem, as convenções não trazem essa previsão, você tem 1336, que depois o síndico pode aplicar também, inferindo esses princípios dos 3 S's que a gente chama. Há uma série de opções para o síndico para poder tolher essa prática ilegal nesse caso. E neste momento, né, fazendo um complemento, neste momento em que o condômino ele transige todos esses pilares jurídicos que o Roberto muito bem salientou, aí a comunicação ela tem que identificar esse condômino, né? Aí toda aquela cautela que a administração teve na comunicação primária de preservar o nome da pessoa, preservar a unidade, essas cautelas ficam rompidas pelo comportamento do condômino, pelo comportamento nocivo do morador. Aí, a partir daí, a administração do condomínio tem um dever de identificar essa pessoa, né? Existe uma pessoa que, infelizmente, apesar de ter nos comunicado que foi acometido pela Covid, continua transitando para as áreas comuns, apesar de todas as recomendações contrárias da administração, para que todo mundo mantenha aí os cuidados no momento em que tiver que conviver eventualmente com essa pessoa ou se deparar com essa pessoa. Como bem citou o Roberto também,
o condomínio vai trilhar as medidas punitivas que eventualmente estão dispostas nos estatutos internos, né, a convenção, o regulamento, que talvez não estejam preparados para isso, mas talvez tentar encaixar, tentar linkar uma norma na convenção ou no regulamento que possa ser aproveitada nesse momento para aplicar uma penalidade, ou então até construir uma configuração, uma caracterização dessa pessoa como um condômino de comportamento antissocial, pelo que diz o parágrafo único do artigo 1337 do Código Civil, e dar a punição dentro da multa pecuniária disposta nesse dispositivo, né? Então, é uma atitude séria que o síndico e a administração do condomínio têm que adotar, muito bem assessorado por quem lhe assessora, né, no seu staff de administração, que é a sua administradora. Isso é muito importante, e já encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo, eu quero agradecer a aula que vocês dois estão dando, com certeza contribuindo muito com as administradoras e com os síndicos, que nesse momento em que todos estão em casa, são muito demandados, né? É necessário ter uma orientação desse calibre para poder lidar com a situação da melhor forma. Então, eu queria fazer uma pergunta final para vocês, mais aberta, de que outras preocupações, que outras medidas os síndicos têm que ter conhecimento e têm que ter habilidade para realizar nesse momento. O que você pode falar para a gente, Roberto, e depois Marcelo, como considerações finais e também como recomendações mais avançadas aí para os nossos síndicos? Então, hoje o síndico ele já tem um protagonismo maior nessa crise, né? Então ele está adotando medidas restritivas que no passado a gente entenderia como abuso de direito, mas agora a situação demanda. E se um síndico tem a ciência de que uma pessoa tem a doença, está acometida essa doença no condomínio do qual ele é síndico, naturalmente as medidas restritivas terão que aumentar. A higienização de áreas comuns terá que aumentar. E o síndico terá que monitorar um pouco mais essa pessoa, para verificar se essa pessoa, por exemplo, como você deu anteriormente, ela não vai passar a transitar. Então, o papel de síndico, de poder de polícia dentro do condomínio, como o Caio Mário já sustentava isso lá atrás, ele vai ter que ser colocado à prova. O síndico vai ter que ser um bom gestor, ele vai ter que ser um bom orientador desse condomínio. O papel dele é fundamental, é central num momento como esse. Em alguns artigos, inclusive, que abordaram esses assuntos, há quem até sustente que o condomínio tem até que ampliar no rol do apartamento desse morador o monitoramento através das câmeras de circuito interno de TV, para que haja uma visualização da circulação dessa pessoa ou dos familiares em virtude dessa infeliz infecção da qual esse morador foi acometido, ou seja, para ampliar a investigação e o monitoramento. Então, é um momento que realmente o condomínio tem que ter um zelo muito maior, um capricho muito maior na fiscalização, para que seja preservada a saúde de todos. Bom, obrigado, Roberto, obrigado, Marcelo, obrigado a quem assistiu até aqui. Síndicos, nunca a sociedade precisou tanto de vocês. Administradoras, nunca os síndicos precisaram tanto de uma boa administradora, e nós aqui da ABAD, somos 3 aqui da diretoria executiva da ABAD, vamos continuar informando, vamos continuar municiando as administradoras e a sociedade de boas informações. Obrigado e até a próxima ABAD TV.